A paz do Senhor a todos os amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Louvamos a Deus porque até aqui Ele tem nos ajudado, tem sido socorro bem presente na hora da angústia e a mão dele tem sido estendida em nossa direção para nos abençoar com toda a sorte de bênção nas regiões celestes. Vamos iniciar a escola bíblica dominical com uma oração. Senhor, elevamos os nossos olhos para o monte, da onde nos virá o socorro? O socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Cada dia bendiremos e louvaremos ao Senhor pelo século dos séculos. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Sabemos, ó Pai, que o Senhor tem edificado a nossa casa, que o Senhor tem guardado a nossa cidadela, e por isso, Senhor, estamos alegres, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Pai Santo, Pai bendito, venha com teu reino e nos abençoa com toda a sorte de bênção nas regiões celestes. No nome santo de Jesus. Amém. Queridos, vemos que o povo hebreu foi liderado por três espécies de líderes espirituais: os sacerdotes, os profetas e os sábios. Nós vemos isso aonde? Lá em Jeremias, capítulo 18, versículo 18. Por meio de Salomão, vemos no Antigo Testamento a importância do conselheiro, a importância do juiz, do pregador, do cientista, do filósofo, em mostrar a satisfação e a alegria de viver a percepção da soberania divina. Sabedoria no hebraico significa Shokimah, representa e expressa um discernimento moral entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. Aplica-se também a prudência para realizar negócios do dia a dia. É o entendimento. Biná significa habilidade para discernir entre a verdade e o erro, entre a habilidade, entre a realidade e a ficção. É a faculdade de perceber com objetividade valores de longo alcance contra os interesses momentâneos de pôr a vida em ordem. Verdadeira sabedoria, tushniá, significa discernimento espiritual ou divino da verdade, desenvolvido por um longo conhecimento da lei divina. É a habilidade de considerar a vida a partir da perspectiva divina ou colocar princípios divinos nos hábitos diários. Esses termos sugerem uma sabedoria prática ou utilitária, e não mera sabedoria ou inclinação intelectual. Enfatiza virtudes comuns de trabalhos árduos, fala prudente, boas maneiras e uma vida disciplinada. São expressões caracterizadas pela verdade e moralidade, os quais enfatizam os deveres para com Deus e ao próximo. Vemos lá em 2 de Pedro 3,15 algo muito importante: e tender à salvação, à longanimidade de nosso Senhor, como também nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Então Pedro está fazendo um elogio ao apóstolo Paulo. E lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 15 a 34, vemos Paulo em Atenas, no Areópago, no Senado, na Corte Suprema de Atenas. Vamos ver algo importante. Atenas é o berço da democracia. Detinha cidades-estados, continha os olhos das artes e da cultura e das esculturas, da literatura, da oratória, da eloquência, da filosofia, da famosa sabedoria, ocupou o lugar de proeminência e liderança, pois era a cidade de origem de Aristóteles e de Platão, e adotiva de Aristóteles, Epicuro e Zenon. Era a cidade de origem de Sócrates e de Platão, e adotiva de Aristóteles, Epicuro e Zenon. Lucas conta que Paulo via os templos e os altares, as imagens de Atenas com olhos de quem foi criado no monoteísmo, no judaísmo, e do princípio de não fazer imagens, conforme está escrito lá na segunda lei do Decálogo.
Então vemos que aqueles que mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, adoram e servem a criatura em lugar do Criador. Vemos isso lá em Romanos, capítulo 1, versículo 23 a 25. A exposição e defesa da sua mensagem, lá no Areópago, está fundamentada na revelação bíblica e fazem eco ao pensamento e, às vezes, à própria linguagem do Antigo Testamento. Como revelação bíblica, seu discurso começa com Deus como Criador de tudo, corpos celestes, natureza, homem à imagem e semelhança de Deus, aquele que nos dá a vida. Continua com Deus como sustentador de tudo e conclui como Deus como juiz de tudo. Durante o 6º século a.C., numa reunião do Conselho na colina de Marte, vemos ali Diganicias querendo chamar um certo profeta da cidade de Creta chamado Epimenias. E ele vai falar o que estamos passando por uma grande enfermidade, precisamos do conselho e da orientação de um certo profeta chamado Epimenides. Ele tem uma palavra sábia que vai nos ajudar. E quando Epimenides chega de Creta a Atenas, vemos o que? Ao descer e caminhar em Atenas, ele menciona: nunca vi tantos deuses, que aqui é mais fácil encontrar deuses do que homens. E amanhã, ao nascer do sol, traga-me um rebanho de ovelhas, um grupo de pedreiros e uma grande quantidade de pedras e argamassa, até a ladeira coberta da relva, ao pé dessa rocha sagrada. As ovelhas devem ser todas sadias e de cores diferentes, branquinhas ou negras. E vocês não devem deixá-las comer nada depois do descanso noturno. Elas precisam estar muito famintas. E ele vai descansar e na manhã seguinte ele vai fazer um comentário para os anciãos. Existe um outro Deus desconhecido interessado nessa praga que está cometendo Atenas, que está trazendo muita mortandade. E esse Deus, cujo nome não conhecemos e que não está apresentado por qualquer ídolo dessa cidade em seus altares, esse Deus, segundo ponto, esse Deus é bastante poderoso, suficientemente bondoso e benigno e misericordioso para fazer alguma coisa a respeito dessa praga. Se apenas pedirmos a sua ajuda e socorro, seremos acudidos e salvos. Terceiro ponto da fala dele no Areópago. Ele vai mencionar: qualquer Deus grande e bondoso para fazer algo a respeito dessa praga é também poderoso e misericordioso para nos favorecer em nossa ignorância se reconhecermos a mesma e o invocarmos. Então ele faz uma oração diante de todos os atenienses. Ó Deus desconhecido, contempla a praga que aflige essa cidade. E se de fato o Senhor é um Deus desconhecido, tende compaixão dessa cidade, perdoa os seus pecados e ajuda-nos a observar esse rebanho e essas ovelhas. Revela a tua disposição para responder, peço, fazendo com que qualquer ovelha que tenha e te agrade venha se ajoelhar e deitar nessa relva. Ao que escolheres serão sacrificadas a ti. Ele vai mencionar isso e também mencionou que ao soltar as ovelhas, elas iriam se ajoelhar e deitar. E onde elas deitassem e não comessem, essas ovelhas estavam famintas. Então elas deitaram, se ajoelharam e deitaram. E onde elas deitaram, ele criou o quê? Um altar. E vai oferecer um sacrifício ali para o Deus desconhecido. E quando ele oferece esse sacrifício, na semana seguinte a enfermidade diminui, e ao passar em torno de 20 dias, toda a enfermidade que estava cometendo Atenas é retirada. E quando Paulo chega em Areópago, ele vai mencionar essa história de Epimenides, do Deus desconhecido. E quem é o Deus desconhecido que o apóstolo Paulo apresenta ali ao Areópago, ao Senado e à Suprema Corte de Atenas? Ele vai apresentar quem? Elohim, o Deus forte. Adonai, Senhor e Mestre. É o Elohim, Deus Altíssimo. É o Shaddai, Deus Todo-Poderoso. É o Roi, forte e vê. É o Eulão, o Deus eterno. Javé Nissi, o Senhor é a minha vitória. Jeová Rafa, o Senhor
é a minha cura. Jeová Shalom, o Senhor é a minha paz. Javé Sabaote, Senhor dos exércitos. Javé Maquidesquem, o Senhor é quem santifica. Jeová Rafá, o Senhor é o que? A minha cura. O Senhor é o que? O meu pastor. Javé Tidesquenu, Senhor justiça nossa. Jeová Naque, o Senhor que fere. Jeová Samaá, o Senhor está presente. Então, pela vida do apóstolo Paulo ali em Atenas, nós podemos aprender algumas coisas importantes. O amor deve estar acima da verdade. Lembre-se de fortalecer a fé cristã. É uma tarefa primeira. Ela vem primeiro antes de servir os necessitados. Vemos isso lá em Efésios capítulo 4, versículo 15. Seja humilde. Somos testemunhas da verdade. Amplie o seu conhecimento da palavra. Cresça no aprendizado e reflexão e da pesquisa lógica e racional da palavra. Mantenha a autocrítica. O crivo da palavra é a razão e a tradição de nós nos fortalecermos. Firma-se no foco da apologética. Defenda a fé cristã como o apóstolo Paulo. Ouça sempre o outro lado. Dependa do poder do Espírito Santo para te usar como instrumento da sua operação. Queridos, vamos para uma aula abençoada com a irmã Rita, a irmã Vanderleia, a irmã Patrícia, o irmão Diácono Rinaldi. Vamos ter a aula abençoada com o presbítero Valdemar e com a irmã Nilva. Que Deus esteja abençoando a sua vida. Vamos fazer uma oração? Pai, nós queremos te louvar e te agradecer. Venha o teu reino e nos abençoa com toda sorte de bênçãos. A sabedoria é a arte de ser bem-sucedidos, de formar o plano correto para alcançar os resultados desejados. Senhor, que o nosso coração seja a sede e a decisão moral e intelectual, e que a sabedoria seja um instrumento vivo na nossa vida, conforme está escrito em 1 Reis, capítulo 3, versículo 9 a 12. Nos abençoa, Senhor, e nos dê uma semana abençoada no nome de Jesus. Queridos, Deus abençoe, uma boa aula no nome santo de Jesus.